Num campo de batalha, no silêncio da trégua, surge um som que apavora a todos, de ambos os lados. Não é o marchar de um exército, mas o peso de um único passo que faz a terra vibrar sob os pés dos homens comuns. Surge um guerreiro que carrega uma lança do tamanho de um mastro de navio e cujos olhos estão na altura das copas das árvores. Estudos recentes demonstraram que essa cena pode não ser fantasia. Você já considerou que esse registro tradicional presente em grande parte das civilizações que pisaram neste planeta pode ser real? Hoje, nós vamos adentrar nos mistérios que envolvem o que os nossos antepassados podem ter visto. Vamos tentar entender como há tantos relatos de homens com quase 3 metros de altura que governaram o mundo antigo, e por que o rastro deles ainda estampa os livros e encantam gerações. Nos acompanhe nessa jornada e venha ver de perto o que é fato e o que é mito. Inscreva-se no canal. A investigação começa agora. Comecemos pelos testemunhos. Os registros são inúmeros. Várias tradições tratam de como o mundo foi criado e de como seres míticos, mitológicos e incríveis construíram tudo o que existia. Como temos que começar por um lugar, vamos pelo caminho que nos é culturalmente mais próximo: a literatura hebraica contida na Bíblia Sagrada. O primeiro relato sobre o tema aparece em Gênesis capítulo 6. Ali surgem termos antigos, ambíguos, difíceis e exatamente por isso valiosos. O texto descreve uma mistura de linhagens, uma quebra de fronteiras, um mundo onde surgem figuras fora do padrão. Não vou pedir que você aceite uma interpretação religiosa. Neste momento, vamos tratar esse material como um arquivo cultural. A forma antiga de registrar fenômenos humanos extremos: guerra, força, estatura, tirania, usando e tentando entender a linguagem que eles tinham. O texto trata dos Benei Elohim, os filhos de Deus, que tomaram as filhas dos homens como esposas. Dessa união surgiram os chamados Nefilim, mas precisamos fazer uma pausa e olhar para isso com seriedade técnica. Na tradição hebraica, anjos são realidades puramente espirituais. Eles podem até assumir a matéria em situações especiais, mas temos um problema lógico. Como seres espirituais teriam sêmen? Como transmitiriam características angélicas para uma descendência biológica? Não seria mais plausível que essa narrativa fosse a descrição de uma manipulação genética profunda na semente humana? É exatamente aqui que queremos chegar. Se você busca a verdade além do óbvio, já clica no botão de inscrição. O que vamos revelar agora, você não encontra em outro canal. Para alguns, falar em manipulação genética na antiguidade soa como anacronismo, mas os dados contam outra história. Um estudo fundamental liderado pela doutora Marta Corbonitz, da Universidade Queen Mary, em Londres, publicado no New England Journal of Medicine, rastreou uma mutação específica no gene AIP. Esse é o gene que atua como um freio de segurança na nossa glândula pituitária, o centro de comando do nosso crescimento. O que eles descobriram foi assustador: uma variante genética que produz gigantismo e que persistiu por mais de 1.500 anos em linhagens familiares na Irlanda. Entenda, na natureza, o gigantismo é uma desvantagem biológica. O coração sofre, as articulações falham e o indivíduo geralmente morre jovem, sem tempo de deixar descendentes. Normalmente, é uma mutação aleatória que começa e termina na pessoa. Mas na Irlanda, os pesquisadores descobriram o chamado efeito fundador. No REC da mutação AIP, é como se o acelerador do corpo travasse no fundo e o freio quebrasse. O resultado? Alguém com ossos mais grossos, feições pesadas e uma estatura que foge completamente da escala humana normal. Esse estudo mostra que o mesmo erro genético foi passado de pai para filho por pelo menos 1.500 anos. Isso indica a possibilidade de uma preservação artificial. Alguém, os vigilantes na narrativa que estamos analisando, pode ter alterado a estrutura de homens específicos para manter essa anomalia viva e criar uma elite de combate. Nessa linha de raciocínio, o gene não apenas sobreviveu, ele foi cultivado. Pense na implicação. Se os estudos comprovam que uma mutação de estatura colossal pode ser preservada por clãs específicos por milênios, as linhagens bíblicas de gigantes como os Anaquins e Refaíns deixam de ser folclore e passam a ser genética populacional. O gene AIP é a cicatriz física, a assinatura biológica de que, em algum ponto, a semente humana foi hackeada.
Onde os antigos viam uma invasão angélica que corrompia a carne, o microscópio hoje vê uma mutação persistente que se recusa a desaparecer. O nome mudou, mas o fenômeno é o mesmo. Uma informação externa que reescreveu o tamanho do homem para transformá-lo em uma arma de guerra. Analisando a etimologia, vemos que Nefilim tem conexão direta com a raiz hebraica para cair. Surgem leituras como os caídos, ou os que fazem cair. Mesmo sem apelar para a ficção científica, o termo aponta para um perfil: gente que derruba, gente que domina, gente que transforma a força bruta em lei. Segundo o texto, eles escravizaram a humanidade. Um registro impressionante está em Deuteronômio, que menciona Og, o rei de Bazã. O texto cita um artefato, seu sarcófago de ferro de quase 4 metros de comprimento. E temos também um descendente distante dessa linhagem, o gigante mais famoso, Golias de Gate. A descrição é detalhada, cerca de 2,90 metros de altura. Imagine o cenário: uma civilização de guerreiros hebreus com média de 1,50 metros, se deparando com um exército de homens com quase 3 metros. Era a bomba atômica da Era Antiga. Não havia resposta tecnológica para um guerreiro dessa escala. Eles eram impiedosos e dominavam pela força absoluta. Se uma linhagem genética consegue persistir por séculos, a pergunta muda. Não é mais, será que gigantes existiram? Agora passa a ser, quantas histórias antigas foram chamadas de mito, apenas porque estavam escritas em linguagem simbólica? Os antigos não estavam descrevendo monstros de contos de fadas. Eles descreviam o que viram, o terror de uma proporção impossível. A presença de um inimigo que quebrava as regras do corpo e uma vantagem biológica tão brutal que virava poder político e militar. Não dá para provar isso com uma única peça, mas dá para fazer o que pessoas sérias fazem: cruzar testemunhos, contexto e biologia, e separar o exagero do que é plausível. A verdade pode estar escondida à plena vista, aguardando quem tem pode ter o cuidado de olhar pelo microscópio da tradição. Essa investigação pode ter uma extensão com a nossa época. Se você quer ver mais investigações sobre esse tema no nosso canal, deixe nos comentários. Inscreva-se agora e venha fazer parte da comunidade que quer entender melhor nossa realidade. Até o próximo vídeo!